Essa é uma regra básica para todos, pessoas, empresas e até, ou principalmente, para os governos. Se os gastos superam as receitas, é impossível formar uma reserva e, com isso, ter um presente e futuro tranquilos. E você nunca vai estar tranquilo se a sua vida financeira for uma bagunça. E neste vídeo eu vou te dar 3 dicas práticas para você dar um jeito na tua vida financeira. Organizar as finanças pessoais pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. E todos precisam fazer isso. Recentemente, o governo apresentou o novo arcabouço fiscal. O que significa isso? Nada mais é do que um conjunto de regras que tem por objetivo arrumar as contas do governo. A ideia é eliminar o déficit, ou seja, o saldo negativo, mas fazer isso sem deixar de atender às necessidades do governo. Investir em saúde, em educação, pagar o funcionalismo, é importante, e em algum tempo formar uma reserva positiva que pode ser usada em momentos de baixa da economia. De modo geral, a regra foi bem aceita pelo mercado, por quê? Porque ela é exequível. Vamos ver se na prática vai dar certo. E trazendo isso para a nossa vida, todos nós podemos e devemos usar esses mesmos princípios para a nossa vida financeira. Diferentemente do teto de gastos, onde você congelava as despesas, dentro do novo arcabouço fiscal existe um planejamento para que o investimento possa continuar sem prejudicar as necessidades do presente. Me responde só uma coisa: se você tem filhos, você deixaria de pagar o leitinho deles para poder pagar a sua dívida lá no banco? Pois é mais ou menos isso que o teto de gastos prevê. Bom, eu sei que você não faria isso, O que talvez você faria? Tentaria renegociar, alongar os prazos, não deixaria de pagar as dívidas, mas também garantiria o leitinho das crianças. Mas isso exige planejamento, muita força de vontade e disciplina. Mas com isso você pode sair da condição de devedor para ser um investidor. Bom, e foi assim comigo, Saí de devedor para ser um investidor, para em vez de estar no vermelho, ter alguma coisinha ali no azul. E foi assim com muitos amigos que eu fiz aqui no YouTube. Por exemplo, o Cleiton, lá do Radar Investidor, foi assim com a Bruna e a Fernanda, lá do canal Enfermeiras Investe. Também com a Vera, a diarista investidora, ou o Barreto, o frentista investidor. E tantos outros, que se eu for citar aqui não vai dar tempo. Todos eles em algum momento pararam, analisaram a sua vida financeira e pensaram: preciso fazer alguma mudança aqui. Muito bem, então qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Antes de mais nada, seja você já um investidor ou não, isso se aplica ao investidor também, você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Aliás, se você já investe, é importante ver se você está alcançando seus objetivos. E você pode ajudar outra pessoa enviando esse vídeo para um amigo seu. Se você está chegando agora no canal, clica nesse botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para todas as notificações. E vai me respondendo aí já. Você faz um levantamento de todas as suas receitas e despesas? Você sabe o que entra na tua conta e aquilo que sai? Deixa aqui para mim nos comentários, porque essa é a primeira coisa que você tem que ter bem definida. Primeiramente, faça aí um levantamento de todos os gastos que você tem, com alimentação, com transporte, com moradia, outras despesas regulares, que você vai ter recorrentemente, bem como gastos eventuais, presentes, um jantar fora, um passeio que você faz. Então faça um cálculo de todas as suas receitas, ou seja, aquilo que entra na sua conta, e das despesas, aquilo que sai. Faça uma média aí mais ou menos dos últimos 6 meses e faça uma projeção dos próximos meses. Como é que serão os próximos meses? O que eu pretendo de repente gastar além daquilo que normalmente eu gasto? Isso é fundamental. Por exemplo, para os próximos 3 meses, eu já sei mais ou menos quanto que eu vou receber e os gastos que eu quero ter. Por exemplo, na minha família, nos próximos 3 meses, tem muitos aniversários. Então isso é algo que a gente precisa incluir dentro aí do nosso orçamento. A não ser que você seja aquela pessoa que nunca dá presentes, Agora, como é que eu faço esse controle? Bom, existem várias formas, Um velho caderninho pode ser muito eficiente, uma planilha de Excel ou uma planilha lá do Google Sheets. Se você tem uma conta Google, você pode abrir o documento e ele funciona como uma planilha de Excel. É onde eu atualmente faço aí o meu controle de receitas e despesas. Tem também um aplicativo muito bom, o Mobilis, onde você insere ali todas as informações e ele vai te ajudar a saber se você está indo bem ou não nessa tarefa. Não importa o suporte, importa que você faça esse controle. E uma vez que você tem ideia das receitas e das despesas, você precisa criar esse orçamento, porque não basta apenas saber onde seu dinheiro está indo, você precisa organizar esses gastos.
Você precisa saber quanto você tem disponível para as suas necessidades, para os seus desejos e aquilo que você vai guardar para o futuro ou para outro propósito específico. Agora, se suas despesas ainda estão superando as receitas, então tem dois caminhos a seguir. Ou você diminui as suas despesas para que elas fiquem abaixo das suas receitas, ou você tenta aumentar as receitas para que você tenha uma gordurinha aí para que sobre dinheiro. E a maior parte dos especialistas recomenda o quê? A regra dos 50, 30, 20. E o que isso significa? Que você deve viver com 50% da sua renda para pagar as suas contas, a sua moradia, para alimentação, enfim, todos os gastos úteis que você tem, os gastos necessários. Se bem que pagar impostos, né, no Brasil a gente não vê muito retorno, parece que é algo inútil. Mas enfim, todos aqueles custos que você obrigatoriamente tem que pagar, não tem como fugir, né, e não tem como você parar de comer, deixar de dar o leite aí para suas crianças, tudo aquilo que, enfim, é essencial para que você possa manter a sua vida, tentar colocar dentro desses 50%. Por exemplo, se eu tenho uma renda aí de R$ 2.000, isso significa que com R$ 1.000 eu tenho que tentar fazer tudo isso. Mas vamos dizer que você consegue, com 50%, fazer tudo o que você precisa. Com 30%, o que você vai fazer? Você vai reservar isso para os seus desejos, né? Para um jantar fora, para um passeio, vai de repente juntar isso para uma viagem, tudo aquilo que vai te dar um prazer, uma satisfação. Comprar um tênis mais caro, talvez, porque você quer muito aquele tênis, ir para um cinema, para um teatro, comprar um livro, enfim, aquilo que você quiser fazer. E aí, com os 20% restantes, o que você pode fazer? Você pode poupar para o futuro, seja ele mais próximo ou mais distante. Mas é aí que vem o terceiro passo. Você precisa estabelecer quais são as metas e as prioridades financeiras para você. Porque se você tem dívidas, qual que deve ser a prioridade número 1 antes de começar a investir? Você precisa eliminar essas dívidas. Porque senão fica igual um barco furado, né? Você vai tirando água e vai entrando mais por baixo. E normalmente o que você tem que fazer? Pegar aquelas dívidas, né, que tem os juros mais altos e tentar se esforçar para eliminá-las. Uma vez que você elimine essas dívidas, aí sim você está pronto. E aí, com esses 20% restantes, que de repente você destinou para pagar dívidas até que elas fossem zeradas, você vai começar a poupar para o futuro. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante, e essa eu vou deixar para o próximo vídeo, que você precisa formar urgentemente, que é a sua reserva de emergência. Se você já tem uma reserva de emergência ou está formando, deixa aqui para mim nos comentários. Se não tem ainda, se não sabe, está meio perdido, não tem nem ideia de onde começar, então no próximo vídeo vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Um grande abraço e até lá!